Bem, continuando nossas aulas de filosofia da linguagem, retomando algumas questões do artigo de 1929, algumas considerações sobre a forma lógica. Nesse artigo, o Wittgenstein ainda mantém a tese de a linguagem coloquial ser inferior e ter problemas. Ainda acha que existem proposições atômicas, mas aí vai começar uma mudança. Ele vai perceber que essas proposições têm gradações e, consequentemente, elas excluem outras proposições. Então, abandonando dessa forma a tese da independência lógica entre proposições atômicas, né? Porque se um objeto é verde, então essa proposição exclui todas as proposições sobre outras cores. Então, implica, portanto, a negação de qualquer outra atribuição cromática diferente a esse mesmo objeto. Então, esta já é uma diferença importante. Agora, outra mudança decisiva é que, para descobrirmos a multiplicidade lógica, é preciso estudar os fenômenos que queremos descrever. Abandona-se o apriorismo e se assume uma concepção fenomenalista, como eu tenho dito, empirista, né, baseada em estudos a posteriori. Daí afirma que há infinitas formas que as proposições atômicas podem assumir. Na primeira fase, ele achava que havia uma forma privilegiada. Aqui já abandona essa ideia no artigo sobre formas lógicas e diz que as proposições atômicas podem assumir infinitas formas. Então, abandona o apriorismo, abandona esse unicismo lógico, como eu tenho chamado, e assume uma posição fenomenalista a posteriori, né, que vai aparecer depois também nas conversas. Eu tenho dito que, ao avaliar essa posição, chamo essa posição de pragmatista ou contextualista ou behaviorista linguístico. Há um behaviorismo linguístico, usando uma expressão que não sei se outras pessoas usam, mas alertando que o termo behaviorismo é usado, é um termo da psicologia, e não é esse o sentido em que aqui estou usando, né? Agora, aqui passa então a afirmar que o conhecimento das formas lógicas depende do conhecimento prévio dos fenômenos, e obviamente os fenômenos dependem para serem o que eles são, dependem dos comportamentos linguísticos das pessoas, né, dos falantes. Agora pensa que, ao falar a nossa linguagem, projetamos em tantas e tão diferentes formas, tantas e tão diferentes formas lógicas, diz Wittgenstein. Por isso não podemos antecipar as formas lógicas que são ilimitadas. O estudo fenomenológico, este que ele propõe agora, tampouco nos permite entender as regras da linguagem. Críticas que eu tenho levantado ao estudarmos a primeira parte, a primeira fase, né?
nós não podemos justificar regras da nossa sintaxe, né? Eu tenho comparado o espanhol com o português e tenho perguntado por que no português morrido e não morto, mas por que torto e não torcido, por exemplo, né? Então, as duas línguas tão próximas, espanhol e português, decidem, entre aspas, que o correto é o que na outra língua irmã, digamos assim, não é permitido ou é considerado equivocado. Bem, então, essas são considerações que ele apresenta no artigo de 1929 e já mostram uma clara diferença em alguns aspectos da sua primeira fase. Bem, quando entramos na leitura das conversas, né, o texto que foi propriamente taquigrafado por Weizmann, né, as conversas entre Schlick, Weizmann e Wittgenstein, que começam em 29, final do ano 29, 1929, e vão até o final de 1932, inícios de 33, se não me engano. Bem, aqui temos visto já umas diferenças bem marcantes. No Tratatus, nas proposições 2.1512 e 2.1512.1, são as proposições em que ele compara a linguagem com a régua e dizia que só os pontos exteriores da régua se aplicam, tocam os objetos. Aqui ele faz uma mudança radical e filosoficamente decisiva e importante. Ele afirma agora que não é cada proposição isoladamente que é aplicada à realidade. Ele considera agora que é cada sistema de linguagem como um todo que está em jogo. Evidentemente, ou seja, não há medições metafísicas, não há critérios de mensuração absolutos, em outras palavras. Isso é importante, como se fossem os critérios de mensuração paradigmáticos, né, que tem em algum sentido, alguma base metafísica, né, para serem aplicados esses critérios por meio dos enunciados particulares com a realidade. Mas o que está em jogo, então, é o sistema inteiro de linguagem. E aqui faço uma observação, não é da linguagem, é de cada linguagem, né? Sistema de linguagem, porque não há propriamente a linguagem. Há linguagens no plural, e como ele vai dizer na segunda fase, nas investigações filosóficas, há jogos de linguagem, né? Isso, eu digo, é extremamente importante, porque está intimamente relacionado com o problema das cores e o problema da independência das proposições elementares. No Tratatus, além da tese da independência de proposições elementares, eram independentes, agora acha que não são dependentes. Wittgenstein achava que só podia haver inferências necessárias entre tautologias. Por exemplo, uma tautologia é se P
então não P. Se é verdade que P, então é falso que não P. P implica não P, e não P, ou a verdade de não P implica P. A tautologia é se somente se P, por exemplo. A tautologia é, não é o caso que, abre parênteses, P e não P. No artigo Observações Lógicas, observações da forma, observações ou considerações sobre forma lógica, às vezes eu mudo a tradução, já tinha dito que as proposições de grau são uma espécie de tautologia. Isso é interessante. Por quê? Porque se algo é branco, então não é vermelho. Então, uma espécie de tautologia em que sentido? Em que podemos claramente inferir com necessidade lógica de uma proposição A é branco para outra negativa. A não é vermelho. Na primeira fase, considerava o que denomina propriedades externas das proposições, ou seja, ele estava unicamente considerando suas propriedades externas, ou seja, a forma lógica externa das proposições. São várias, né? Evidentemente. Se P implica Q e Q implica R, se temos P, então teremos finalmente R, né? Por exemplo, agora ele fala de propriedades internas. Ele usa a expressão estrutura interna. Essa estrutura interna estabelece uma conexão interna, entre aspas, entre proposições. Daí a possibilidade de inferirmos da existência de uma proposição para a inexistência de infinitas outras. Então, já repito mais uma vez, no texto, conversas entre Weismann, Schlick e Wittgenstein. Né? Outro aspecto importante é que agora começa a aparecer com frequência, por um lado, e como um aspecto extremamente importante e decisivo, a noção de jogo. Jogo. Então, aparece, por um lado, e o uso da noção de regra, ou regras, né, que passam a ser extremamente importantes e são diferenças decisivas respeito da sua fase inicial. Diz que, aspas, a verdade no formalismo consiste em que toda sintaxe pode ser concebida como um sistema de regras de jogo. Lembrem, algo importante que devemos ter presente é que não é possível definir o que seja jogo, ou o que seja jogar. E esta questão aparece literalmente dessa forma, mais ou menos, ou seja, que é jogar nas investigações filosóficas. Né? Jogar significa estar, você precisa de várias pessoas, duas pessoas, três, quatro pessoas, você precisa de um tabuleiro, você precisa de uma quadra, você precisa de objetos, e evidentemente as respostas a todas as perguntas é não. Porque podemos jogar sozinhos, as crianças, por exemplo, brincam, estão jogando sozinhas, podem jogar com outras crianças, podem jogar com bolas, podem jogar com pedras, podem jogar com papel, né, fazendo aviões de papel, podem jogar sem ter nenhum objeto entre elas, pode ser correr, pode ser se esconder, pode ser, nem sequer precisa o jogo pode ser, consistir em ficar sem mexer, né? O jogo da estátua, por exemplo. Então, as possibilidades de jogar são infinitas. Então, não podemos definir o que seja um jogo.
Então, e esta posição começa a estar antecipada agora nas conversas, no texto que estou agora comentando, Ludwig Wittgenstein e o Círculo de Viena, conversações entre Weizmann, Schlick e Wittgenstein. Então, isso é fundamental. Sobre a afirmação, ele diz do matemático Weil, de que o formalista concebe os axiomas da matemática como regras do jogo de xadrez. Né? O matemático Weil afirmou isso. Ele disse, sobre essa afirmação de Weil, eu gostaria de dizer, estou citando, não somente os axiomas da matemática, mas toda a sintaxe é arbitrária. Este é um pulo fenomenal a respeito da sua primeira fase, ou seja, como que se passa de um lugar, de um continente para outro. Se pula um abismo, digamos assim, né? Repito, eu gostaria de dizer não somente os axiomas da matemática, mas toda a sintaxe é arbitrária, então é ad hoc. Eu tinha mencionado isto durante a aula, sobre uma pergunta que lhe fizeram em Cambridge. E ele diz, sobre uma pergunta que me foi feita em Cambridge, de se ele acreditava, cito, que a matemática tem a ver com traços de tinta no papel. Sua resposta foi, aspas, em exatamente o mesmo sentido como um jogo de xadrez tem a ver com figuras de madeira. Ou seja, não tem absolutamente nada a ver. Ou seja, o jogo de xadrez não tem nenhuma relação necessária com pedras de madeira. E a matemática não consiste em fazer traços de tinta no papel. Porque esta questão das matemáticas, como eu disse durante a aula, foi decorrência da chamada crise da matemática do final do século XIX e início do século XX, com as descobertas de contradições em alguns sistemas formais. Então, levou os matemáticos a pensar que a matemática fosse uma coisa em que haveria nela escondida, haveria nela escondidas contradições, né? Como se fosse um conjunto de realidades que fariam as matemáticas, o que ele, claro, abandona. Essa seria uma posição realista, né? De que a matemática tem a ver com algum mundo além do nosso, né? Um mundo platônico ou pitagórico. E ele diz, não, aqui absolutamente não ser o caso. Então, frente à eventual pergunta em que se diferencia a sintaxe de uma linguagem da sintaxe do jogo de xadrez, ele diz, aspas, eu responderia por meio de sua aplicação e unicamente por ela. Nesta parte, vemos claramente seu pragmatismo, ou então seu behaviorismo linguístico, seu contextualismo pragmático, né? Se abandona o formalismo, que era um formalismo realista, na verdade, porque se postulava uma estrutura da linguagem única como fundamentando a linguagem e o mundo. Lembrem, no fundo, é um realismo formal. Aqui não. Aqui não. Uma sintaxe e outra, seja nas matemáticas, seja na linguagem, seja onde for, se diferencia de outra pela sua aplicação e somente por ela. Então, há um critério pragmático. Há, portanto, um critério de comportamento. E, obviamente, só pode ser estudado isso a posteriori, né? E, para usar um termo que ele usa, fenomenologicamente ou fenomenicamente. Afirma depois, o essencial, e eu destaco esse termo, Gonçalo, o essencial é
Dois pontos. Wittgenstein dizendo: a sintaxe não pode ser justificada por meio da linguagem. A sintaxe não pode ser justificada por meio da linguagem. Nós não podemos justificar, em português, certas expressões que usamos, muito semelhantes às do espanhol, por exemplo, mas completamente diferentes do ponto de vista das regras gramaticais, né? Como acabei de dizer há pouco. Pouco depois, os traços de tinta são o mesmo que os sinais na aritmética e as figuras no jogo de xadrez, o essencial. Né? E continua: o essencial são as regras que valem para essas figuras, diz Wittgenstein. Ou melhor, ele mesmo, não o essencial, mas o que nelas me interessa. O que nelas me interessa. Abandonando de vez, né, qualquer, como eu poderia dizer, essencialismo a priorística realista da primeira fase. Havia um filósofo em Cambridge, um filósofo famoso, G. E. Moore. Acho que chamava George Edward Moore. Então, ele discutia constantemente com Wittgenstein. Ele diz aqui: o que sempre discutia com Moore era a questão: pode a análise lógica esclarecer antes o que eu quero dizer com as orações da linguagem coloquial? Eu acho que como se chama, o Weissman, errou aqui ele, não sei como seja a taquigrafia, eu não conheço a taquigrafia, né? Hoje deve ser muito, não sei se ainda é ensinada, mas na época em que eu estudava, se ensinava taquigrafia. Eu acho que ele taquigrafou algumas partes e acho que até gravou outras, mas neste caso ele, não sei como se escreva em taquigrafia a palavra alemã, poder, né? Kann. E poderia ser parecida com darf, que pode ou deve, né? Então, literalmente, o Weissman diz: pode, né? Pode a análise lógica esclarecer antes o que eu quero dizer, mas eu digo que ele se enganou e deve ser deve, não, pelo contexto da passagem. Então, eu vou trocar essa palavra e vou pôr deve, que é o que faz melhor sentido, como vocês vão ver. Deve a análise lógica esclarecer antes o que eu quero dizer com as orações da linguagem coloquial? Pergunta ele, né, nas suas discussões com o Wittgenstein, e responde. Moore se inclinava a isso, ele dava uma resposta afirmativa a que a análise lógica deva esclarecer o que eu digo com o que eu afirmo na linguagem coloquial. Moore, repito, se inclinava a isso, e continua a situação. Agora vejam esta sim é uma diferença que estabelece uma distância abissal com a sua primeira fase. Vejam a pergunta que faz. Devemos, e aqui se usa a palavra certa, devemos esperar antes pela análise lógica? E continua. Que ideia mais infernal, é o que ele disse, né? Que ideia mais infernal a de que a filosofia deva, e aqui usa de novo deva primeiro me esclarecer o que eu quero dizer com minhas proposições e se tenho dito algo com elas? E continua Wittgenstein. Eu devo, naturalmente, poder entender a oração sem conhecer a análise, claro. Eu tenho dito, quando dou aula do primeiro Wittgenstein e as implicações que está implícito nessa fase, ou seja, não só a filosofia e os filósofos não sabiam o que estavam falando até chegarem
filósofos analíticos de início do século XX para explicar-lhes o que diziam com as suas expressões e ou também se diziam algo, porque, aliás, a filosofia analítica original nega que a filosofia clássica tenha dito alguma coisa. Ele mesmo diz, é um conjunto de contrassensos, né? Ele disse isso na sua primeira fase. Aqui, vejam, a diferença completamente, ou seja, a total diferença com essa posição que é absolutamente inaceitável, né? Ou seja, então eu digo, não só os filósofos, mas os seres humanos, a humanidade não sabia o que estava dizendo até chegarem os filósofos analíticos no início do século XX para explicar à humanidade o que a humanidade estava querendo dizer com o que afirmava, ou se estava dizendo ou não alguma coisa. Isso é absolutamente claro, inaceitável, né? Então eu vou ler essa passagem decisiva de novo. O que sempre discutia com Moore era a questão: deve a análise lógica esclarecer antes o que eu quero dizer com as orações da linguagem coloquial? Moore se inclinava a isso. Estou citando e continuo citando. As pessoas não sabem, portanto, o que elas querem dizer quando dizem: hoje é um dia mais claro do que ontem? Continua. Devemos esperar antes pela análise lógica? E ele responde: que ideia mais infernal a de que a filosofia deva primeiro me esclarecer o que é que eu quero dizer com minhas proposições e se tenho dito algo com elas. E finaliza: eu devo naturalmente poder entender a oração sem conhecer a análise. Então aqui já se estabeleceu uma distância e uma diferença completa com sua primeira fase. Sobre determinar um jogo ou o jogo é outra pergunta na que finalizamos a parte das conversas. Ele diz: eu nunca posso, por meio frente a uma pergunta de Weismann, de se é possível determinar o jogo, ou um jogo, ele diz: eu nunca posso, por meio de regras, determinar o jogo, mas um jogo. Ou seja, não há essa possibilidade. E para finalizar, vou entrar numa parte em que ele se refere à sua primeira fase, que ele considera dogmática, né? E essa crítica, de fato, é absolutamente correta. Ele diz: o que podemos criticar numa representação dogmática, em primeiro lugar, é que, em certa medida, é arrogante, né? Eu tenho dito isso, tenho destacado sua posição arrogante, né, nas suas cartas com Wittgenstein, por exemplo, em que ele dizia: não, você, mas daqui a pouco, eu estou cansado para te esclarecer estas perguntas, depois você mesmo vai entender ou vai resolver. E outra questão que não, depois isso a análise vai resolver mais tarde. Então ele diz, vou repetir o que ele afirma. O que podemos criticar numa representação dogmática, em primeiro lugar, é que, em certa medida, é arrogante. Mas isso certamente não é o pior. Ele se referindo ao livro dele, ao tratado. Muito mais perigoso é outro erro que se espalha por todo o meu livro, e é a concepção de que haveria questões às que depois se encontraria alguma resposta. Isso sobre o tratado. Passando ao segundo grande livro, as investigações filosóficas, ele começa as investigações filosóficas citando Agostinho, em que Agostinho afirma que ele aprendeu a linguagem porque os mais velhos apontavam a eles objetos, né? Então, para cada afirmação haveria um objeto, né? E ele detona essa concepção e passa a dar exemplos, o que não fazia
praticamente não faz uma só vez na sua primeira fase. E tá o exemplo da relação entre alguém que está construindo, um pedreiro e seu assistente, né? Ou qualquer trabalhador, né? Um pedreiro que diz para o assistente, aponta um objeto para seu assistente, ou diz qualquer coisa, lajota, né? Lajota, por exemplo. Daí o outro vai lá e passa. Então ele diz, como aprendemos a linguagem, em que consiste a linguagem? A linguagem, então, consiste em interações entre os falantes. Então, se estabelece dentro de cada grupo social interações linguísticas, evidentemente, e eu, Gonçalo, poderia dizer que há subgrupos, né? Como as interações linguísticas que temos na filosofia, que há no direito, né? Se fala muito no juridiquês, né? As coisas escritas nessa linguagem completamente ininteligível para leigos, né? Da linguagem jurídica, né? O juridiquês, ou aqueles que falam, para usar um termo em medicinês, né? Os médicos começam a falar em termos médicos e o paciente fica sem entender e tem que dizer, traduza isso para a linguagem comum, né? Bem, então, há o que se pode dizer idioletos, né? Não dialetos, o dialeto de uma comunidade, né? Que fala uma versão de uma linguagem mais ampla, digamos, né? Há dialetos, muitos dialetos ainda hoje do alemão na Alemanha, e do italiano na Itália, por exemplo. Podemos começar a falar em dialetos no espanhol da América Latina, né? Por exemplo, parece que o chileno está, o espanhol falado no Chile está se convertendo num dialeto, porque eles estão usando expressões muito mais próprias do chileno, do habitante, do nativo de Chile, do que dos nativos de outras regiões da América Hispânica, né? Então, seriam os dialetos. Agora, e dentro de cada dialeto haveria os idioletos, que são aqueles subdialetos falados em cada grupo, né? Então, as formas em que nós nos referimos aos mesmos fenômenos nas diferentes linguagens são diferentes, porque os falantes começam a preferir, até pelo som, certas expressões e a não usar expressões que lhes parecem sonoramente desagradáveis ou menos agradáveis. E aí vão se abandonando expressões. Por exemplo, eu, quando aprendi o português falado, havia as expressões que nunca mais escutei: engambelar, uma, e gamado ou gamada. Não escutei mais, não sei se se usa mais, mas engambelar era uma expressão que se usava, que nunca mais eu escutei. Então, é uma expressão que vai se abandonando, por exemplo, e gamado ou gamada, né? Por exemplo, né? Quando a ministra de Collor, não lembro mais o nome dela, começou a dar entrevistas e a falar em patamar, bom, todo mundo esqueceu o nível e passou a falar em patamar. Então, patamar, agora, inclusive até agora, é muito mais usado do que nível. Se usa a expressão a nível de, que formalmente equivocada, né? E assim, cada língua, com o passo do tempo, vai abandonando certas expressões e assumindo outras, né? Sempre muito por influência das novas gerações, né? Se usa muito, quando eu
voltei a Equador depois de algum tempo, havia épocas em que deixei de ir vários anos. Quando eu voltei, havia expressões que nunca tinha ouvido quando eu morei lá, até meus 27 anos. Quando você pede um documento, aqui você pede o RG, né? Por exemplo, me passa se for no médico, me passa sua carteirinha do plano de saúde, ou me passa seu RG, ou sua identidade, né? Lá no Equador já não se pede dessa forma, né? Que seria praticamente a mesma forma de pedirmos um documento. Se diz, me ajuda com. Não me diz, me passa ou me mostra o documento. Não se fala mais assim. Se diz, me ajuda com o seu documento, me ajuda com o que seria o nosso CPF, sua identidade, né? Na verdade. Nós falamos cédula de identidade. Me ajuda com a sua cédula. Me ajuda. Não, não. E outra expressão que começou, até agora se usa constantemente, é o tema de. Quando passamos ao tema de. Então, em lugar de dizer, quando se trata do assunto da violência doméstica, já não se fala assim, se diz o tema da. E vejo que isso aparece muito na América, porque eu, claro, assisto muitos vídeos de informações sobre a América Latina, porque eu sou latino-americano, então me interessa muito isso. Se espalhou na América Latina, na América Hispânica, inclusive na Espanha, o tema de. E outra expressão que não se usava quando eu estava no Equador e que passou a usar, e eu me lembro que a minha irmã Marta, quando falava com ela, usava muito, era tenaz. Isso é tenaz. Essa expressão passou também a ser muito repetida. Isso, então, são os chamados idioletos, as formas em que certos grupos começam a falar e a diferenciar-se das formas em que outros grupos falam. E, evidentemente, isso também, e fundamentalmente, é generacional. As novas gerações utilizam formas de se referir às coisas, de falar das coisas que os mais velhos não usam, né? E até para uma questão de afirmação da sua própria identidade, né, juvenil, né, os grupos mais jovens aparecem e começam a usar a linguagem de outras formas que, com o passar do tempo, começam a ser dominantes. Bem, e claro, nas investigações filosóficas se incluem, né, essas novas considerações sobre a linguagem em que se abandona. E nas investigações filosóficas passa a Wittgenstein a usar constantemente a expressão jogos de linguagem, semelhanças de família, né, que são, evidentemente, estão inseridas numa concepção que eu diria muito de forma ampla, pragmáticas, ou mostram, para usar as expressões desta fase de transição, tudo aquilo que tem a ver com o contexto, fenomenalismo, contextualismo, pragmatismo, behaviorismo ou comportamentalismo, né? Então, aqui, já nas investigações semelhanças de família, a questão das regras, sistema de regras, uma linguagem é um sistema de regras, e o sistema de regras é, no fundo, arbitrário, e os jogos a linguagem existe como jogos de linguagem. Então, nesta segunda fase, já claramente nas investigações, se abandona a concepção do tratado. Inclusive, na introdução, nas primeiras páginas, ele diz que ele gostaria de ter publicado os dois textos juntos para que o leitor perceba os graves erros que cometeu naquele livro anterior, né? Que é extremamente
sugestir, né, da diferença entre a primeira fase e a segunda fase. Bem, então, com isto nós terminamos as nossas aulas de filosofia da linguagem, né, que destacam, então, a primeira fase e o período de transição, antecipando algumas ideias que não poderíamos tratar nas investigações filosóficas, porque isso, obviamente, requeriria um curso à parte, né? As investigações filosóficas é um novo período e eu só iria antecipar que ideias, entre outras, algumas ideias importantes desse segundo período, representado pelas investigações filosóficas, mas meu foco era a primeira fase e, fundamentalmente, o período de transição, para que se veja como e por quê e em que Wittgenstein abandona sua primeira fase e prepara sua mudança, digamos assim, teórica para a segunda fase, que já aparece claramente desenvolvida nas investigações filosóficas. Então é isso.